Oi, eu sou a Gabi, a sua costureira macumbeira favorita, e esse é mais um vídeo desse canal. Então, a proposta aqui é ir fazendo vídeos falando um pouco mais do meu trabalho, da minha pesquisa e também do meu trabalho com a costura, ensinar um pouquinho a vocês, né, dar esse gostinho do que é aprender a costurar, trazendo peças do dia a dia que sejam fáceis, práticas de fazer e também com a pegada de sustentabilidade. Então a gente vai ter peças que vão ser reaproveitadas, né? Quero futuramente em brechó trazer peças para poder estilizar ou customizar de alguma forma aqui para vocês. E é isso, então já deixa seu like, deixe seu comentário, compartilha com as amigas e continua aqui nesse vídeo porque eu tenho certeza que você vai gostar. A peça que eu escolhi para te ensinar é uma blusa muito simples e muito bonita, que não precisa de modelagem. Primeiro eu peguei um pedaço de Oxford, mas você pode pegar algodão ou qualquer outro tipo de tecido que você queira, exceto malha. E aí eu cortei no tamanho da minha peça. Mais pra frente eu vou te ensinar a fazer a medida para você entender como que vai ser o tamanho dessa peça. Cortei um quadrado com todos os lados muito iguais e fiz a bainha de todos os lados desse quadrado na minha máquina que já estava previamente preparada. O que sobrar do seu tecido você pode reservar, que a gente vai usar mais tarde. Essa peça é um tipo de peça que você pode costurar na máquina doméstica, você pode costurar à mão, você pode costurar na máquina industrial. Ela é muito simples de fazer, muito versátil e ela cai bem com vários tipos de tecido. Eu escolhi fazer a peça numa máquina doméstica para você ver que é super possível fazer com a máquina que às vezes você tem em casa pegando poeira. Agora, pega lá o seu pedaço de tecido, não precisa de muito, deixa ele separadinho que já já eu vou te ensinar a tirar a medida. Então, eu tinha um pedaço de retalho, né, pequeno. E aí, eu cortei esse retalho num quadrado perfeito, né? Esse retalhinho aqui. Eu tô fazendo essa blusa pra uma amiga minha e eu não sei ao certo as medidas dela. Mas você aí, na sua casa, você vai pegar a sua fita métrica. Peraí que eu vou pegar a minha pra poder te mostrar. Fita. Você vai medir o seu busto. Como é que a gente faz isso? Deixa eu afastar da câmera pra vocês verem. Ó, esse aqui é o ponto zero da minha fita, né? Esta é a medida do seu busto, né? Marcou aqui, fechou? Dá um espacinho, né, também pra poder a blusa não ficar tão apertada. Fechou aqui no busto, o número que tiver o seu dedo marcando é o tamanho do seu busto, né? Então, o meu aqui eu medi, deu aproximadamente 106, 107 de busto. E aí, você não vai fazer a blusa, você não vai cortar a blusa com essa medida toda. É lógico, porque quando a gente tira a medida, você está tirando a medida da sua circunferência. Você vai dividir essa medida por 2. Por quê? Essa blusa, ela é uma blusinha bem gata garota, de frente única. E como uma blusinha frente única, né, o nome já diz, a frente é única, não, a gente não vai ter costas nessa blusa. Então a gente só precisa da medida da frente. A medida da frente é a medida total do seu busto dividido por 2. E aí você vai ter, ó, uma medidinha assim, ó, para poder fazer a blusinha que a gente quer fazer, que eu vou ensinar aqui vocês a fazer. E aí, vai pegar essa medida e vai cortar o seu pedaço de tecido que você tem aí, seu retalho. Vai cortar copiando essa medida, né? Vou fazer um quadrado com essa medida da metade do seu busto. Nessa parte, você vai dobrar a ponta do tecido 2 vezes e vai passar uma costura. Não precisa ficar muito fino, não é uma bainha grande, mas você vai passar a costura para poder fazer a bainha em todos os 4 cantos do nosso tecido. Agora eu vou deixar você escutar um pouquinho o barulhinho gostoso da máquina. Costurado os 4 cantinhos da sua blusa, do seu tecido, né? Precisa estar já com a bainha feita, porque daqui é
o fechamento da peça. Então, assim, você precisa fazer a bainha, essa bainha com antecedência. E quanto mais fino você fizer a bainha, melhor. Eu fiz assim, ó, mais ou menos deve ter, deixa eu ver, 1 centímetro a meio centímetro, mais ou menos. Mas se você conseguir fazer mais fino, dependendo do seu tecido, vai ficar ainda mais legal. Mas, enfim, faz o que você conseguir. Tô tirando aqui porque esse tecido é um Oxford e ele desfia tanto, aí fica sempre uns fiapinhos. E aí, com o tecido de sobra, você vai pegar, vai cortar tiras, vai dobrar essas tiras ao meio, vai costurar pra poder fazer a parte onde a gente vai amarrar essa peça. Então, pera aí que eu vou te mostrar tudo como é que se faz. Lembra daquela sobra que eu falei pra você guardar no início do vídeo? Então, é agora que você vai usar ela. Você vai cortar tiras de mais ou menos 3 dedos de largura e você corta várias tiras para colocar no pescoço e amarrar nas costas. O pescoço, o roletê não precisa ser tão grande, então você emenda uma tira na outra. Agora as costas você pode emendar mais tiras para fazer um roletê maior. Para fazer o roletê, você pode dobrar uma ponta, dobrar a outra e depois pegar as duas e dobrar o tecido ao meio. E aí você passa a costura reta na abertura da dobra que você fez para poder ela não abrir mais e ficar um roletê perfeito fechadinho. Se você não conseguir fazer desse jeito, você pode dobrar as duas pontas, passar o ferro de passar bem quente, bem passadinho para fazer o vinco e depois dobrar esse tecido ao meio e passar o ferro novamente, porque aí você consegue um roletê já marcadinho e é só passar a costura na máquina. A nossa blusa quadrada vai ficar com formato de losango, então a ponta de cima vai ser o nosso pescoço, a ponta dos lados vai amarrar nas costas e a ponta de baixo vai ficar como o biquinho da blusa. Eu vou deixar uma imagem passando. Você vai fazer uma dobra que dê para passar o roletê do pescoço e vai passar a costura. Recomendo que você alinhave ou marque com alfinete a parte onde vai ficar presa para você poder passar a costura. Dá 2 voltas, como se você fosse fazer uma bainha, mas ao invés de costurar totalmente fechando, você vai deixar espaço aberto para poder passar o roletê. E aí vai passar uma costura reta na ponta de cima e na ponta dos lados, que é onde a gente vai passar o roletê para poder fechar a nossa blusa. Agora, a nossa peça já tá praticamente pronta, gente. Só falta enfiar o roletê nos buraquinhos. Esse roletê maior que eu fiz, eu juntei um pedacinho de retalho com outro pedacinho, né? Uni na máquina e depois eu fiz o roletê daquele jeitinho. E ele vai ficar nas laterais. O roletê menor, né, vai ficar na parte do pescoço. E aí, eu vou usar essa ferramenta aqui, que eu particularmente, gente, não sei o nome disso aqui, tá? Mas isso aqui é pra passar fita, passar cordão, qualquer coisa assim que você tenha que passar em cós ou em outras partes, né, de blusas, calças e afins. Mas se você não tiver isso aqui, gente, que vem de armário inclusive, se você não tiver, você pode usar um grampo de cabelo, um alfinete daqueles de segurança, né, o que tiver aí na sua casa, você pode usar. E aí eu vou passar aqui pra fazer a minha parte da gola da blusa. Lembrando que eu estou fazendo isso aqui, é um presente pra uma amiga minha. Então, muito provavelmente ele vai precisar de ajuste, né? Mas a gente vai fazendo aqui pra ver como é que vai ficar.
e se ela vai gostar, se não vai gostar. Daqui eu já tô vendo que vou precisar aumentar esse roletê, mas isso aí é coisa rápida que a gente consegue fazer. E aí, gente, enquanto eu enfio isso aqui e pra depois mostrar o resultado pra vocês, eu queria passar umas dicas de costura pra poder te facilitar o seu trabalho, que pra você não esquecer de usar o retrocesso, porque, gente, uma roupa que a gente vai usar, principalmente onde onde precisa ser amarrado, né? A gente não pode esquecer de maneira nenhuma de usar o retrocesso. Oh, meu pai, botei errado de novo. A gente não pode esquecer de maneira nenhuma de usar o retrocesso. Porque se a gente esquece de dar o retrocesso na peça, o que acontece? Essa peça fica vulnerável e ela pode abrir a costura. E aí você pode ficar pelado no meio da rua, né? Olha que desagradável. Então, não esquece de dar o retrocesso nessa máquina. E se você fizer essa peça com uma costura à mão, que inclusive é super possível, e nas aulas de costura comigo você aprende a costurar à mão. Se você quiser costurar à mão, não se esqueça de reforçar a sua costura, né, antes de cortar a sua linha, para que a costura fique perfeita, né, e não te cause acidentes. Você pode usar o ferro de passar para poder fazer a marcação do seu roletê, né? Não precisa ser algo feito de olho. Eu fiz de olho porque eu já tô acostumada a fazer, né, dessa forma. Ó, gente, a blusa nasceu. Ai, tô muito apaixonada. Eu fiz de olho porque eu já tô acostumada, eu tenho um tempo aí de experiência, um tempo de estudo com a costura, né? A minha história com a costura começou em 2012, né? Há muito tempo. Eu tinha 16 anos. Então eu já tô acostumada a fazer alguns processos assim de olho e eu vou fazendo. Mas pra você que é inexperiente, pra você que costura pouco, pra você que tá aprendendo, pra você que nunca costurou, né? Use essa dica do ferro de passar, que é muito eficaz, né? De alinhavar também, usar sempre alfinete, gente, não vai meter a cara na costura sem usar o alfinete, sem alinhavar a sua costura, porque a probabilidade de você costurar tudo torto é muito grande. Até pra gente que tem experiência, né, a probabilidade de costurar torto é muito grande. Então a gente sempre usa alfinete ou outros tipos de prendedores, ou o bom e velho alinhavo, que é demorado, mas não mata ninguém. Uma última dica para você fazer sua peça da forma que você quer: escolha o tecido, escolha bem direitinho o tecido e fique atento. Eu sei que às vezes a gente não tem muito conhecimento, né, de tecido, mas é só você perguntar na loja pro vendedor. Os vendedores normalmente, né, explicam um pouquinho pra gente e entender que só de você conseguir diferenciar um tecido plano de uma malha, né? A malha é aquele tecido que estica bastante, o tecido plano, ele normalmente não estica, né? Ele pode ser de algodão ou de... esqueci o nome. Poliéster. Ele pode ser de algodão ou poliéster, e ele não estica, né? Então, um tecido que não estica e um tecido que seja mais fininho, porque essa blusa, ela é uma peça legal pra ser usada nos dias quentes, né? A gente que mora no Brasil, no Rio de Janeiro, a gente sabe o que é calor, né? Que não tem inverno aqui, não tem esse negócio de inverno, não tem esse negócio de outono, porque aqui é muito quente. Então, pra ser usado nos dias quentes, é legal usar essa peça, né? Fazer essa peça com um tecido mais fininho, mais fluido, mais confortável e delicado. Se você quiser saber mais sobre esses assuntos, sobre como escolher um tecido, sobre como costurar à mão, sobre como utilizar a máquina de costura que às vezes tá aí parado na sua casa, que era da tua avó, da tua mãe, entre em contato comigo pra você fazer uma aula, pra você começar nesse mundo apaixonante que é o mundo da costura. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Ela fica assim, né? Bem bonitinha. Pontudinha na parte de baixo, com essa pontinha aqui, que eu acho um charme. Ela marca a cintura por conta dessa amarração de trás, e ela é totalmente costa de fora. Bem fresquinha, bem verão, bem calor.
Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês vão tentar fazer essa peça, se você tem vontade de aprender a costurar. E uma sugestão para o nosso próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.